Aleluia, o Senhor está presente. Vamos abrir a palavra em Atos capítulo 18. Senhor, fala conosco hoje em nome de Jesus. Derrama unção, poder e graça em nome de Jesus. Atos 18. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Cláudio era o imperador na época, Cláudio César. Se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Ofício quer dizer profissão. E todos os sábados disputava na sinagoga. Sinagoga é lugar de reunião dos judeus. E convencia a judeus e gregos. Gregos porque a cidade de Corinto, onde está acontecendo a história, é na Grécia. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Macedônia é um país que existe até hoje. Recentemente foi colocado este mesmo nome. É bem próximo da Grécia. Foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, desde agora parto para os gentios. É uma expressão proverbial, o costume da época. O apóstolo sacudindo os vestidos e dizendo: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Isso significa: eu falei o que tinha para falar. Se você não aceitou, a responsabilidade é tua. Eu não falo mais, vou falar com outras pessoas. Fala assim, Jesus. Versículo 7. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa viagem missionária, em Atos 16, diz que os apóstolos, de início, era Paulo e Barnabé. Depois eles se separaram, daí ficou Paulo e Silas. Havia outros companheiros também, um deles, Timóteo, que depois Timóteo ficou pastoreando a igreja em Éfeso. Quando Paulo escreveu a carta 1 Timóteo, porque Timóteo estava pastoreando a igreja ali na cidade de Éfeso. Os apóstolos ali em Atos 16 tensionavam evangelizar na Ásia. Quando a Bíblia diz Ásia, está se referindo à parte que hoje é a Turquia asiática. Só que o Espírito Santo não permitiu, o Espírito Santo os conduziu à Europa. E os apóstolos ali evangelizaram primeiro a Europa. Tem gente conversando. Fazem misericórdia. Os que estão lá no mezanino, vamos prestar atenção na pregação. Amém? Os que estão lá no mezanino, amém. Diga glória a Jesus. Vamos prestar atenção. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. O Espírito Santo conduziu os apóstolos à Europa. Começaram a primeira cidade que foi evangelizada na Europa, a cidade de Filipos. Daí depois os apóstolos foram para Tessalônica. Não foi fácil ali, não foram muito nobres os de Tessalônica. Depois eles foram para Bereia. Bereia foram mais nobres porque eles comparavam as palavras que os apóstolos falavam com a palavra de Deus. Só que os judeus de Tessalônica já chegaram ali com perseguição. Daí o apóstolo Paulo teve que sair fugido de Bereia, diz ali em Atos 17, 14. Silas e Timóteo ficaram em Bereia e Paulo foi sozinho para Atenas. Paulo evangelizou sozinho em Atenas, ficava sentado na praça, discutindo com os filósofos epicureus e estoicos.
pessoas que tinham uma visão cínica da vida, uma visão hedonista, que a vida é só para o prazer, que não precisa viver com responsabilidade. E daí chamaram até Paulo para pregar no Areópago, lugar que as pessoas só conversavam sobre novidades. No Império Romano, 1/4 das pessoas eram livres e 3/4 eram escravos. E em Atenas, principalmente, que eram pessoas ricas, então os ricos não faziam nada e os escravos se matavam de tanto trabalhar. E os ricos só ficavam conversando futilidades. Daí o apóstolo Paulo foi pregar a eles no Areópago, em Atos 17. Paulo citou até poetas gregos para reforçar a sua pregação. Não foram muitos os que se converteram. Paulo saiu de Atenas e chegou em Corinto, que é a história em Atos 18 que estamos vendo. Corinto não era uma cidade intelectual como Atenas. Corinto era uma cidade comercial, uma cidade muito grande. O Império Romano era dividido em províncias e Corinto era a capital da província da Acaia, no Império Romano. E chegou ali o apóstolo Paulo para pregar a palavra de Deus. Irmãos, tem muito ensinamento só nisso. O Senhor fala a todo tipo de gente, quer seja intelectual, quer seja comerciante, quer seja escravo. O Senhor fala com todos, o Senhor quer a todos. Outra coisa, o Evangelho de Jesus não serve para fazer reformas sociais. O apóstolo Paulo nunca empunhou a bandeira do PT. Fazer misericórdia, libertação, já vamos libertar os escravos. Nunca. O apóstolo Paulo estava para fazer obra espiritual e não obra social, nem reforma de país nenhum. Tendo escravidão no Império Romano, ele nunca falou nada disso. Pelo contrário, ele dizia, os servos sejam sujeitos aos seus próprios senhores. Quando ele evangelizou um escravo fugitivo na cadeia, na Epístola de Filemão está escrito, o que ele falou para o escravo? Volta para o teu senhor. O Evangelho de Jesus não serve para reformular a sociedade. O Evangelho de Jesus serve para transformar vidas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, todos devem ouvir a palavra, todos devem ser evangelizados. Irmãos, e a palavra que Paulo pregava era uma palavra muito positiva, muito alegre, muito viva, muito abençoada. Diga glória a Jesus. Ele disse em 1 Coríntios 2, que aliás aqui o Evangelho chegando em Corinto, dizendo assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas em poder de Deus. Então, irmãos, era uma pregação muito abençoada, pregação do poder de Deus. O Senhor vai transformar a tua vida, o Senhor vai te curar as enfermidades. Salmo 103, Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O Senhor vai dirigir a tua vida, o Senhor vai te dar vida em abundância. Diga glória a Jesus. Mas para isso você tem que se converter. Fala assim, tem que se converter. Louvado seja Deus, irmãos. O Evangelho é muito vivo, o Evangelho é muito alegre. São boas novas de salvação. Diga a glória a Jesus. Mas o Evangelho traz alegria. O Senhor vai nos salvar eternamente. O Senhor está conosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Salmo 91, Deus dizendo assim, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, porque conheceu a minha salvação. Diga glória a Jesus. O Evangelho de Jesus é uma bênção, a melhor coisa que poderia acontecer, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, diga glória a Jesus. Irmãos, diz aqui o texto que lemos que Paulo chegou ali em Corinto, estava sozinho, seus companheiros de viagem, além de Silas e de Timóteo, tinha também Lucas, médico amado que Paulo menciona ali no capítulo 4, Colossenses. Tinha aqueles outros amigos que são mais desconhecidos nossos. Tinha o Erasto, tinha o Sóstenes. Diga glória a Jesus.
e outros. Tinha aquele Demas que desamparou o apóstolo, 2 Timóteo 4, né? Demas me desamparou, amando o presente século. Tinha Marcos, aquele que foi o motivo da discórdia entre Paulo e Barnabé. Ele tinha vários auxiliares, mas aqui ele estava sozinho. O que ele fez então? Ele ficou procurando amigos, porque diz ali que ele achou um judeu natural do Ponto. O Ponto também era um outro lugar do Império Romano. Aliás, a epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, a epístola é endereçada aos judeus dispersos no Ponto, um dos lugares do Império Romano. Este homem é chamado Áquila e a sua mulher Priscila. Eles moravam antes em Roma, mas o imperador Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Desde aquela história de Nero, que ele colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E como o cristianismo de início estava muito ligado ao judaísmo, então levantou-se séria perseguição, inclusive quanto aos judeus. Por isso que a cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. A situação foi ficando cada vez mais insustentável. Então, o imperador expulsou todos os judeus de Roma. Daí Áquila e Priscila foram viver em Corinto. Irmãos, Jesus disse em Mateus capítulo 10, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Diga glória a Deus. Irmãos, tem gente que sofre à toa. Diga glória a Deus. Nós temos que buscar do Senhor o nosso lugar, irmãos, porque aqui na terra nós somos peregrinos e forasteiros. Se você está num lugar, num serviço, que é uma opressão absurda, um ambiente horroroso, não sei o que lá, pergunte ao Senhor se é para você ficar lá. Porque tem gente que insiste num lugar, insiste porque quer. Tem gente assim que é horrivelmente perseguido, não te dão promoção, pegam as tuas comissões, e acontece, faz macumba para você, e você fica lá, pede ao Senhor uma outra porta. Diga glória a Jesus. Perseguiu o Áquila. Não, eu vou ficar em Roma porque Deus está comigo. Que nada, perseguiu aqui, eu vou para outro lugar. E o Senhor abençoa. O nosso Deus está em todos os lugares. Diga glória a Jesus. Irmãos, diz ali que Paulo achou. Quer dizer, ele estava procurando amigos. Então este casal amigo, e eles começaram ali a evangelizar, eram do mesmo ofício. Irmãos, aqui uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo, depois do Senhor Jesus, no Novo Testamento, foi o homem mais usado por Deus. Atos 19 diz que os lenços dele curavam. Atos 19 diz que os demônios temiam. Os demônios diziam assim, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Quer dizer, o nome do apóstolo era bem conhecido no inferno. Falaram assim, Jesus. E homem muito usado por Deus, mas ele trabalhava fora. Tem um irmão aqui da igreja cujo pai tem uma empresa, e nesta empresa trabalham alguns crentes, e o irmão aqui da igreja dizendo que o pai estava assim meio desanimado, porque os crentes que trabalham na empresa só ficam dizendo assim, eu não vejo a hora assim que eu saia do serviço secular para ficar só na obra. Eu também já ouvi muitas vezes o discurso assim, eu não vejo a hora que eu pare de trabalhar para os homens, que eu vou trabalhar só para Deus. Sabia que isso é discurso de quem não quer trabalhar? Fala assim, sabia? Eu não quero mais trabalhar para o homem. Você não é o apóstolo Paulo nem de perto. E ele trabalhava. Você não está se achando não, meu filho? Pergunta assim, você não está se achando não? Os teus lenços não estão curando ninguém ainda, meu filho. Diga glória a Jesus. Então vai trabalhar. Fala assim, vai trabalhar? Eu só quero fazer a obra de Deus. Arranja um emprego, por exemplo. Faça a obra lá. Diga glória a Jesus. Pastor, mas eu quero viver pela fé. Eu trabalho fora e vivo pela fé. O que é isso? Quer dizer que quem tem emprego é um perdido? Quem vive pela fé são só assim os abnegados, que deixam no emprego e são sustentados pela igreja. Fala assim, que vexame. Eu trabalho fora e vivo pela fé. E você? Fala assim, eu também. Nós todos vivemos pela fé. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, isso é sério. O crente tem que trabalhar. Fala assim, o crente tem que trabalhar.
Ai, pastor, eu não quero mais trabalhar para o homem. Meu filho, sai dessa. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos trabalhar para alguém. Isso é óbvio. Deus não é patrão de ninguém. Fala assim, Deus não é patrão? Deus é Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, sempre que eu leio esses textos do apóstolo Paulo, eu fico, irmãos, muito assim, tocado com isto. E para vermos como é a distorção das coisas. Além do que, irmãos, Brasil já é lugar de samba. Fazem misericórdia, lugar de carnaval, o povo já não quer trabalhar. Então, irmãos, tem muita distorção entre os crentes. O cara se converte, está 1 ano já na igreja, já quer sair do emprego. Aí eu vou ficar só na obra. Fala assim, faz favor, que obra é essa? Diga glória a Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo se juntou com Áquila e Priscila, este casal, e eles evangelizavam só nos sábados. Diga glória a Jesus. Eles eram judeus, eles ainda guardavam os costumes da lei, ainda não tinha sido instituído no Império Romano, o primeiro dia da semana como o dia de adoração, de início não teve uma conotação muito nobre isto, porque era adoração ao imperador. Faz misericórdia, nós adoramos Jesus. Diga glória a Deus. Mas tem gente que fala assim, tem gente que guarda o sábado, nós guardamos o domingo. Eu não guardo nem sábado, nem domingo, nem segunda, eu guardo Jesus. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. 10 pessoas dizem assim, não pastor, mas o crente tem que ter assim um dia especial para o Senhor hoje. E amanhã você vai dizer hoje, e depois de amanhã você vai dizer hoje. Todo dia é especial para Deus, todo dia. Diga glória a Jesus. Não pastor, mas o crente tem que ter um dia em que ele tenha mais tempo para Deus. 24 horas serve? Pergunta-me assim, serve? Porque a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Não tem isso, não tem dia com mais de 24 horas. Diga glória a Jesus. Então o crente guarda o Senhor todos os dias. Quer dizer que se Jesus vier numa terça-feira, os crentes ficam, não é porque não é domingo? Fazem misericórdia. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, eles se ajuntaram, eram do mesmo ofício, evangelizavam aos sábados. Ganharam a cidade inteira. Fala assim, viu? Por isso que tem 2 cartas aos crentes de Corinto. Irmãos, e quando a gente pensa assim, a gente às vezes fica achando que aquelas igrejas, há 2000 anos atrás, era tudo assim pequenininho, mirradinho. A cidade de Corinto tinha 500 mil habitantes. E os historiadores estimam que mais de 100 mil se converteram. Fala assim, viu? Não era igrejinha não, mas era muita gente. O próprio Deus disse ali, disse o Senhor ao Paulo em visão, não temas, mas fala e não te cales, porque ninguém lançará mão de ti nessa cidade para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Para Deus dizer que tinha muito povo, porque era muito mesmo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Paulo com Áquila e Priscila evangelizando aos sábados ganharam a cidade inteira. Tá, não foi a cidade inteira que se converteu, mas foi a cidade inteira que ouviu o evangelho. Não só a cidade inteira, como o mundo inteiro, porque em Colossenses capítulo 1 diz assim, o evangelho que já foi pregado a toda a criatura que está debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Diga glória a Jesus. Eles influenciaram o mundo inteiro, evangelizando aos sábados. E você? Pergunta-me assim, e você? Irmãos, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Também diz o livro de Atos. Diga glória a Jesus. Não feche os teus lábios, se estes se calarem, as pedras clamam. O Senhor ainda tem pessoas a salvar. Mas quando Deus diz assim, eu tenho muito povo nessa cidade, significa pessoas que ainda não conheciam Jesus, mas que estavam prontas para a salvação.
Deus conhece os corações. Irmãos, em João 4, quando Jesus disse: erguei os vossos olhos e vede os campos que estão prontos para a ceifa, era Deus enxergando o coração de pessoas, vendo que estavam prontas a serem ceifadas para Jesus, prontas para serem salvas. Irmãos, tem gente que basta você começar a evangelizar, a pessoa já está chorando, já está se ajoelhando, ela está pronta para a salvação. E quando a Bíblia diz: erguei os vossos olhos e vede os campos, significa vamos buscar de Deus visão espiritual para enxergar aonde estão as almas para serem salvas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Lava, rádio, canta, lava, estuda, rádio, canta, ripa, hariás. Estuda, rádio, canta, lava, estuda, rádio, canta, ripa, hariás. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Mas então estava Paulo, Áquila e Priscila pregando. De repente chegaram Silas e Timóteo, que estavam lá na cidade de Bereia, continuaram lá evangelizando e chegaram. E daí diz que quando eles chegaram, Paulo foi impulsionado pela palavra e ele começou a combater, a disputar, tanto com judeus quanto com gregos, convencendo que Jesus era o Cristo. Irmãos, isso significa o seguinte: existem certas reuniões de crentes que dão certo. Existem certas junções de crente que dá liga. Paulo com Priscila e Áquila era abençoado, mas Paulo com Silas e Timóteo era melhor ainda, porque daí houve um avivamento, houve mais poder. Quando diz que ele foi impulsionado, houve um poder de impulsão, houve uma explosão de poder no Espírito Santo de Deus. São assim, irmãos, junção de crente que dá liga. Maria chegando em casa de Isabel, é um derramar do Espírito Santo, que até o bebê dentro do ventre pula no Espírito Santo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas por isso que nós precisamos ter os nossos companheiros. O Senhor tem falado isso muito aqui nesta igreja. Por quê? Porque o Senhor quer que nós façamos isto. Companheiros que convivam conosco, que estejamos no mesmo espírito. Todos somos crentes em Cristo Jesus, mas ninguém aqui vai ter intimidade com 500. Pastor, eu tenho amizade com todos. Mentira, na verdade você tem um relacionamento superficialíssimo com todos. Você tem que ter amizade com alguém. Fala assim, viu? A multidão para quem Jesus multiplicava pães era 5.000, mas ele ia na casa do Lázaro, quando ele estava precisando ter amigos, conversar. Diga glória a Jesus. Não era na casa dos 5.000, era na casa de Lázaro. Então nós precisamos descobrir isso. Irmãos, existem reuniões de oração que não dá liga, não dá certo. Para ficar 5 horas orando que não vai dar certo. Tem que descobrir onde que dá liga, que aonde dá liga o poder de Deus vai operar. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Irmãos, diz ali, convencia judeus e gregos, versículo 4. Irmãos, o poder que o Senhor nos dá é o poder do Espírito Santo, poder para convencer. O que significa isso? Falou de um jeito, não convenceu, fala de outro. Falou de um jeito, não convenceu, fala de outro. Dá uma volta por trás. Fala de outro jeito, fala por parábolas. Fala na cara, fala escrachado, fala de algum jeito que convença. Diga glória a Jesus. E Jesus convence. Diga glória a Deus. Irmãos, o que significa isso? Irmãos, o Senhor quer a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa mente. Convencer significa receber instrução a tal ponto de que entender e concordar que Deus está certo. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes nós cantamos cânticos, que são bonitos, que expressam uma realidade, mas na verdade não é melhor,
Quando cantamos assim, né? Eu não sei quais são os teus planos, Senhor, eu não entendo, né? E eu recorro a Deus, mesmo não entendendo o seu querer, pois só nele eu posso crer. Mas este hino fala assim de um momento assim de angústia, de dor, de solidão, em que está difícil, que os nossos sentimentos estão nos deixando perturbados e confusos, que daí a gente não está conseguindo entender. Mas não é um estado ideal. O Senhor quer que nós entendamos. Diga glória a Jesus. Ler a Bíblia e entender qual é a vontade de Deus. Levou um não é para ficar 3 meses em luta. Mas por que eu não? Por que eu não? Não, tem que entender e concordar. Não, Deus está certo. Ele sempre está certo. Diga glória a Jesus. Deus sempre está certo, mas não é sempre que nós pensamos assim. Que tem horas que a gente fica meio assim, né? Então nós precisamos ser convencidos. Isso vem pelo poder do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, Paulo pregou. Houve resistência. O que Paulo fez? Responsabilizou a cada um. Sacudiu os vestidos e disse: o vosso sangue seja sobre as vossas cabeças, eu estou limpo do sangue de cada um de vós. E foi pregar para outras pessoas. Irmãos, é outra lição que nós precisamos entender. Diga glória a Jesus. Nós precisamos buscar essa compreensão do Senhor. Tem crente que fica 20 anos malhando em ferro frio, dando murro em ponta de faca, evangelizando quem não vai se converter nunca. Fazem misericórdia, enquanto o mundo tem 6 bilhões esperando salvação, e você perdendo um tempo com um sujeitinho encrespado. Fazem misericórdia, busque discernimento de Deus. Já falou, não quer? Parte para outra, que tem muitos precisando. Fala assim, tem muita gente precisando. Uma frase que a Jocum usa e que é de se pensar: é injusto uma pessoa ouvir o Evangelho 100 vezes não querendo, e outras que nunca ouviram e estão querendo ouvir. É injusto isso. Não se esqueça disso. Fala assim, não se esqueça disso. Evangelizou, a pessoa não quer, deixa para lá. E responsabilize a pessoa. Já preguei, o teu sangue é sobre a tua cabeça. Só que daí você vai ter que explicar o que significa essa expressão, né? Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Responsabilizou a cada um e foi em frente. Foi na casa de Tito o Justo. Na sinagoga não deu para evangelizar, o Senhor abriu outra porta. Irmãos, essa terra é sempre assim. Não deu certo em um lugar, o Senhor abre outra porta. Um serviço não deu certo, Deus vai te dar outro. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. O casamento não deu certo, se humilhe que Jesus não vai dar outro não, vai ser esse mesmo. Tem gente que já estava viajando. Falei por revelação, falava assim, viu? Casamento não deu certo? É esse. Diga glória a Jesus. Fala assim, agora aguenta. Aguenta, vai no jejum e oração. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, daí Paulo foi ali, toda a casa de Crispo se converteu. O principal da sinagoga, os judeus rejeitaram, mas o principal da sinagoga, o mestre ali, se converteu. Deus faz coisas impressionantes. Ele e toda a sua família. Muitas vezes Deus salva a família inteira. Isso é uma bênção muito grande. Mas quando não é salva a família inteira, busca o Senhor e peça que o Senhor cumpra na tua vida Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isaías capítulo 8 diz assim: eis-me aqui a mim e aos filhos que me deu o Senhor como testemunho em Israel. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, para encerrar, apareceu o Senhor a Paulo em visão e disse: Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Por que o Senhor falou isso a Paulo? Porque ele já tinha sido açoitado. Em Filipos, ele foi açoitado, foi preso.
Em Tessalônica teve que sair fugido. Foi para Berém, a hora que estava bom, tem que sair fugido de novo. Daí chegou em Corinto, uma cidade muito grande. Uma cidade comercial, uma cidade muito devassa. Havia muita prostituição, muita idolatria. As pessoas eram perigosas naquela época. Irmãos, quando nós vemos a pregação, aliás, a palavra de Deus, achamos que o apóstolo Paulo era um homem assim, destemido, não temia nunca. Mas Paulo disse em 2 Coríntios 11, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Mas ele também tinha sentimentos, ele às vezes tinha temor, mas o Senhor apareceu a ele em visão e o Senhor o fortaleceu. Outra verdade profundíssima e gloriosa neste texto: Deus fala. Fala para o mundo assim: Deus fala. Irmãos, Deus fala. O Senhor, o próprio Senhor apareceu a Paulo e disse: não temas, mas continua. Fala assim: continua. Glória a Deus. O Senhor está falando nesta noite. Continua. Ai, Jesus, mas está difícil. Sai dessa, meu filho. Continua. Fala assim: continua. Mas tem gente que fica assim com muito sentimentalismo. Ai, Jesus, está difícil. Sempre foi difícil. Não é que está difícil, sempre foi. Diga glória a Jesus. Mas Jesus da graça. Diga glória a Deus. Fala assim: continua. Tem gente que fica com frases redundantes. Ai, pastor, a luta é grande. Você não está falando novidade nenhuma, meu filho. Todo mundo sabe que a luta é grande. E a tua fé é grande também? Isso é novidade, a gente saber. Fala assim, viu? Pergunta ao irmão assim: a tua fé é grande? O Senhor me falou muito essa semana sobre fé. O Senhor quer aumentar a nossa fé. Diga glória a Jesus. Pouco importa o tamanho da luta, o nosso Deus é maior. O Senhor vai nos dar vitória em tudo. Amém. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, louvamos a Ti, Senhor. E meu Deus, queremos receber hoje esta palavra. Não temas, mas fala e não te cales, porque ninguém lançará a mão de ti nessa cidade para te fazer mal, porque eu tenho aqui muito povo. Senhor amado, queremos continuar na força do Senhor. Queremos prosseguir, não queremos parar, não queremos vacilar. Meu Deus, queremos continuar firmes na palavra de Deus. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus venceu a morte. O nosso Deus é poderoso. Queremos olhar para Jesus e não olhar atrás. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.